Eu fui, eu fui quase a última. Só tinha Ah, mulher grávida lá, misericórdia. vixe, e demora, hein? Até ver o peso da criança. Isso. Eu também. Quando eu ia, nossa, como demorava. E ele quer conversar, sabe, Fernanda? Ah, quem quer conversar? Meu ginecologista. Ele me chamou de que mesmo teimosa. Ele falou, você parece ser Maria Cristina. Eu falei, Maria Cristina é tua filha? Não. Aí ele mostrou, é uma cachorra. Eu falei, filho da puta. Três pessoas na sala. Peraí, deixa eu só liberar esse povo para entrar aqui. Oh, meu Deus. Helenice, Jenny e Cibele. Marilena, todo mundo aqui. Ainda tem mais. Tem, daqui a pouco chega mais. Bem-vinda, Tem. Jenny, Lenice. Ai, A aquele, Helenice mudou, olha que bonita, é uma rosa uma rosa branca. branca linda, lindíssima. A Dora também vai participar hoje, né, Rafa? Dora Como foi? vai, Dora. Dora vai. A gente estava conversando hoje sobre o assunto de hoje. Ela me veio com dúvida. Sibeli. Eu falei, hoje é o dia de você tirar essa dúvida sua. Ei, Cibele, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu só posso ficar 1 hora, tá? Não vou abrir a câmera, não, porque hoje eu não estou muito bem, não. Oi, Lenice. Não melhorou, Helenice? Não, Oi, gente. Fez tudo direitinho? fiz os comandos, fiz a oração, mas na hora que mexe, não estou podendo nem mexer, que dói. Eu estou com uma dor na escápula, do lado esquerdo. Na direção da Kundalini. Na escápula Não, é aqui, é ó. na omoplata, antiga omoplata. Lá em cima. Isso. Você tomou algum remédio? Eu tomei dipirona, porque nem todos os remédios eu posso tomar, né? E depois eu Mas vou tomar cúrcuma com menta. Ó, com menta não, com dipirona, pimenta. ele vai diminuir, mas ele volta depois com força. É porque eu Dipirona não é não legal. gosto de ficar tomando muito anti-inflamatório, não, porque eu tenho Hum. algumas alergias. Aí eu evito o máximo que eu posso. Enquanto eu estiver dando conta, eu vou segurando. Vai ficar bem. Amém, assim seja. Eu passei cataflã, pomada, ao redor. Em vista do que estava ontem à noite, hoje ainda está um pouquinho a coisa menos. É. Fernanda, queria avisar que eu também estou com uma dor no braço esquerdo já faz uns dias. Até ontem eu estava numa consulta, porque como é pelo SUS, né, a gente tem que ir a hora que eles marcam, né? E Verdade. aí, se eu fechar a câmera é porque eu cansei aqui, porque no celular eu não tenho aqui no meu quarto onde apoiar, eu fico segurando ele, né? E aí, Sim, como o braço tá ruim, tá dolorido, se eu fechar a câmera é porque eu dei uma descansadinha no braço, tá? tá joia, tranquilo. A Dora, pelo visto, perdeu a hora. Ela conversou comigo há pouco tempo e aí ela não apareceu. Eu Bom, também, quase não vi que já eram 8 horas. sim. Porque aqui na minha cidade escurece muito tarde no verão, né? Aí a gente se perde no horário. Hoje a gente vai falar sobre intuição. Flávia também não veio. A Dora chegou. Bem-vinda, Dora. Tirei uma cartinha pra gente para iniciar.
Veio essa carta aqui, Mulher dentro da caixa. A gente tem no Oráculo da Mulher Selvagem a mulher dentro da caixa e o homem dentro da caixa. Só que a definição das duas é a mesma, tá? Mas vou falar da mulher aqui que veio pra gente. A mulher encontra-se na mesma postura que o homem e possui uma mão estendida que traz folhas e flores. O único símbolo é a flor, uma expressão do feminino devido às características de beleza, fertilidade, perfeição e espiritualidade. Essa carta comunica que não pode ser estabelecida, seja essa comunicação na natureza externa ou interna. O fato de estarem dentro de uma caixa sugere que se trata do feminino e do masculino interno, muito mais do que referência a outra pessoa, embora isso também seja possível. Peraí, deixa eu ver aqui. É possível que você esteja indisponível para as palavras que o seu feminino sussurra. Se a mulher dentro da caixa saiu para você, é um convite para avaliar a qualidade de comunicação com o seu feminino interno e externo. Como anda a sua comunicação com outras mulheres? E como é a comunicação consigo mesma? Está em contato com o feminino e o que ele traz para você? A voz do feminino interno pode se manifestar de muitas formas: uma leve intuição, um sentimento, uma atração pela arte. Cada vez que nos colocamos disponíveis às partes de nós, fortalecemos os canais internos de comunicação. Talvez a solução para seu questionamento esteja nos poderes femininos que habitam as profundezas do seu ser. Esses poderes, ainda que adormecidos ou presos em uma caixa, nos porões da alma, podem ser acessados, contanto que haja vontade suficiente para ir em busca deles. É comum que, se mulheres na busca pela alma selvagem atuem em uma polarização excessivamente feminina e acabem por negar o masculino. E isso é tão prejudicial quanto qualquer outro extremo com o qual possamos nos deparar ao longo da vida. Mas veja, nada está perdido. O masculino está disponível, assim como o feminino. Ele estende a mão e oferece raiz e força. Você está disposta a aceitar essa oferta? A gente reprime, né? Para caber no mundo dos outros, para caber numa caixa, a gente reprime a nossa versatilidade, nosso poder. Por isso que essa carta ela remete, né? Como se a gente vivesse dentro de padrões, conceitos, dentro de conhecimentos que nos foram ensinados que não condiz com a nossa essência. E aí é a hora, chega uma hora que a gente tem que se libertar. E hoje a gente vai quebrar um mito aqui. O mito de que intuição é um dom que poucas mulheres especiais conseguem acessar. Muitas vezes nós nos diminuímos achando que a gente não é capaz de encontrar as nossas capacidades psíquicas, de não observar, né, de não falar com o divino, de não receber uma canalização, uma mensagem, mas tudo está no sentir. Sentir, todas nós sentimos. O que a gente precisa fazer é interpretar, aprender a interpretar o que é esse sentimento ele está trazendo de mensagem para a gente. Quando a gente não tem uma estrutura, uma base, não busca um conhecimento, se aprofunda, né, nesse sentimento, na intuição, vira confusão. E a gente não sabe o que que é uma voz espiritual, o que que é o ego, o que que é nós mesmos. Então, o que a gente precisa buscar? Aprofundamento, conhecimento.
Intuição sem estrutura vira confusão e vira achismo. Ah, eu acho que tal mestre falou comigo. Eu acho que eu estou sentindo que tem alguma coisa estranha aqui no meu ambiente. Por quê? Por que o achismo? Quando a gente acha demais, quando a gente não consegue aprofundar, né, ter certeza daquilo que a gente está sentindo, a gente fica andando em círculo, né? A vida toda procurando entender e não consegue. Quantas vezes a gente se diz, né? Eu senti que não era para ir em tal lugar e mesmo assim a gente foi. Quantas vezes a gente sente um incômodo, ignorou porque não soube explicar. Isso é intuição. Prestar atenção no que a nossa intuição fala, o nosso sexto sentido, e o nosso sexto sentido ele é apurado, basta a gente dar ouvido para ele, a gente consegue entender quem está falando com a gente, qual o sentimento que causa. Cada mestre, cada consciência elevada causa uma sensação diferente e condiz com a natureza desse ser. Se é um ser de puro amor, a gente sente um amor dentro de nós. A gente sente leveza, a gente sente calma, a gente se sente em êxtase. Quando é um ser de baixa energia, um ser frustrado, em busca de alimento, né, porque tá ali, tá morrendo, né? E os seres de baixa energia, eles estão buscando alimentar-se da nossa aura, alimentar-se da nossa energia. A gente sente a suga, a gente sente que está sendo sugado. E muitas vezes a gente ignora, estando em lugares que não condizem, e aí acaba que a gente se sente mal, e para agradar os outros a gente continua lá, frequentando, vivendo aquilo. Mas quando a gente é indomável, a gente não abandona a sensibilidade, a gente se organiza. E a espiritualidade que não tem um chão, que não tem uma base firme, e espiritualidade que não tem fundamento, ela vira fuga. Fuga das dores, fuga dos traumas, fuga do que se passa lá fora, que não condiz mais, a gente se fecha. Por quê? Está num lugar onde não tem um fundamento. Mas quando a gente tem direcionamento, quando a gente tem fundamento, tem base, sabe onde a gente está caminhando, vira poder. Não é um poder externo, é um poder interno. É o nosso poder de cocriação, de realização, de vontade, de mudança, de ser exatamente a nossa essência. E quando a gente tem um oráculo, a gente tem, né, uma bússola, como a gente falou no primeiro dia, eu falei para vocês sobre o baralho cigano, que é uma das bússolas que existem em várias outras. Quando a gente utiliza essas bússolas, né, que a gente tem como ferramentas, a gente tem um organizador da nossa intuição. Não é que vai Uhum. substituir o sentir, mas afinar. Porque ao mesmo tempo que a gente está sentindo, a gente está tendo certeza. A gente está tendo ali claramente um direcionamento, uma base, um fundamento para saber que aquela intuição está correta. E a gente não fica batendo cabeça, né? Não fica andando em círculo. E o barulho cigano, né, que veio, tá vindo muito forte para mim esses dias, ele vem com uma linguagem simbólica, porque são desenhos, são números, são símbolos.
Por isso que ele é uma bússola, porque a gente precisa decifrar, entender, assim como o nosso próprio ser. A gente precisa decifrar o que que a gente sente, o que que a gente pensa, o que que a gente está captando de mensagem. Então, a nossa bússola interna é muito mais importante do que qualquer outra externa, porque é a partir dela que a gente vê o norte, quando o sentir está confuso. É a partir do alinhamento, é a partir do aprofundamento, do autoconhecimento que a gente consegue sentir o que que é real, o que que não é, o que que é confusão, o que que é distração e o que que não é, e o que que é verdade, o que que é realmente a espiritualidade dentro da gente. E o sagrado feminino, ele é justamente a clareza e o direcionamento que a gente precisa para a gente se encontrar, para a gente encontrar o nosso caminho. Ontem a gente fez uma prática do coração. Hoje a gente vai fazer uma prática do nosso ventre. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, colocar as duas mãos no ventre, sentir o calor da barriga, sentir a energia que o chakra umbilical lhe emana, essa energia de criação, essa energia de ação, de movimento, esse caldeirão que está borbulhando o tempo inteiro. Até mesmo as pessoas que não têm mais útero, as mulheres que não têm mais útero, a energia está ali, frequente, Fê, ardente, o tempo todo. Fê, Diga, amada. isso aí é porque está chovendo horrores e relâmpago. Então, se eu ficar sem energia, eu ligo o celular, tá? Tá bom, Desculpa. tá bom. Então, sente a energia do seu útero. Respira a energia do seu útero. Se conecta com essa parte do seu chakra umbilical. Se pergunte: o que eu estou sentindo, mas eu não estou sabendo interpretar? Respira fundo e sente, sem forçar a resposta. Ela vem. Uma voz, alguém se comunicando. Sente a sensação que isso causa. Um guia espiritual, um ser de luz que se aproxima. E você sente o cardíaco, sente a conexão com você. Se você sentiu a presença desse ser que te guarda, que te ancora, que te eleva, diga para ele: eis-me aqui, eis-me aqui. E só integra e sente a mensagem. Isso é intuição, é sentir, se conectar, é se escutar.
E quando a gente se escuta, quando a gente treina esse sentimento, as escolhas mudam, os caminhos se alinham e a vida responde diferente. Tudo se encaixa da melhor e mais elevada maneira. Ter clareza disso é ser indomável. Ter clareza disso é tomar posse do seu próprio poder. E a partir disso, a gente sabe exatamente o que a gente quer para a nossa vida. E saber o que a gente quer é um ato dos mais selvagens que uma mulher pode fazer. Se escutar, se sentir, se ouvir, sem força bruta, porque a intenção não grita. Ela se manifesta em sensações, em imagens e em sutilezas. E mulher com intuição aflorada, ela não vive de achismos. A mulher que se conecta com a sua força não vive de dúvidas, ela vive de certezas. Então, hoje é para que vocês reflitam como anda a sua intuição, a sua conexão com você mesma. Porque é a partir da sua conexão com você mesma, você se conecta espiritualmente com qualquer mestre, com qualquer elevação espiritual. É do sentido, é da batida do coração, é do arrepio, é do frio na espinha. Isso é intuição, isso é conexão. Prestar atenção nos mínimos detalhes que o seu corpo, qualquer manifestação diferente que chega, é uma conexão espiritual. Então é só dar lugar, é só confiar e escutar. Alguém quer falar alguma coisa? Dora, quer falar alguma coisa? Eu não estou sabendo colocar o trem sumiu aqui. O que que sumiu, Dora? Ah, saiu a sua câmera. Aí, minha avó, Ah, agora tá, tô te ouvindo. ó, o negócio de tirar, sabe aquele negócio de o microfone, mais coisa para. Sumiu, eu não estou sabendo colocar ele. Estou meio. Deixa eu ver. Não, mas eu queria. Você está falando exatamente aquilo que eu tô em dúvida, né? Uhum. Aquilo que eu já te falei, mas não te ouvi, não, porque meu marido pega exatamente a hora da reunião para querer conversar comigo. Então, entrei até atrasada e peço desculpa. Mas é isso mesmo, que intuição a gente tem, mas a maioria das pessoas não prestam atenção, né? E não acreditam, né? E quanto mais a gente presta atenção, quanto mais a gente fica lendo esses sinais, mais a gente vai desenvolvendo.
né? É intuição até que eu percebo em mim, assim, sabe? Muito forte. Mas é só isso. E sonhos. Sonhos, vem muitas mensagens através de sonhos. Muitas. São os E dois canais. esses sonhos você consegue lembrar? Nossa, meu marido está até rezando para eu não sonhar, porque eu acordo e fico muito impactada, sabe, com os sonhos. E, infelizmente, ultimamente, eu só sonho pesado, mas eu consigo perceber exatamente que é o momento que eu estou passando, sabe? Uhum. E vem sonho também já veio muito sonho de premonição, sabe? Muito. E eu até, quando eu tinha 28 anos, eu estudei tarô mitológico, e quando eu comecei a colocar tarô, eu consegui canalizar mais e ter mais um pouco de paz. Porque às vezes, Fernanda, o que que acontece? O que você falou aí da dúvida. A dúvida ela é muito grande quando você tem uma intuição e você não sabe se é um medo ou se é um aviso. Não sei se as meninas já passaram por isso, né? Porque intuição todas nós temos, né? O ser humano tem, as mulheres mais que os homens, né? Mas quando a gente tem tipo assim, um aviso, um sonho e tudo, aí eu passava muito por isso, né? Porque uma vez eu sonhei que meu irmão ia se acidentar e, e pedi para todo mundo rezar, pedi muito e fiquei com muito medo e nada aconteceu. Mas aí, pelo menos ele não contou pra gente. Aí depois que eu fui onde ele morava, a namorada dele contou, ó, seu irmão teve um acidente horrível, só que não quis contar para seus pais, porque ele tinha 19 anos só, né? Então ele não quis contar. Então, eu não sei se alguém já teve alguma experiência sobre isso, e eu queria saber de você também, como que aflorou, assim, não aquilo, mas alguma palhinha, se você quiser falar para a gente. Tá, deixa só a Marilena falar, que eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Pode falar, Marilena. Eu queria tirar uma dúvida com você, Fernanda. Se o que eu vou contar rapidinho é intuição ou não. Eu tive alguns episódios assim de é, perder um objeto ou alguma outra coisa. E aí veio assim muito forte que aquele objeto estava naquele lugar. Eu ia lá e eu não sabia de jeito nenhum onde estava, né? Tinha procurado em tudo quanto é lugar. E aí veio-se forte que estava naquele lugar. Fui lá, estava lá, exatamente. Isso é intuição? Também. Também. Sim. Intuição é justamente isso, sabe? A gente sentir. Você deu ouvido ao seu sentimento. Você sentiu, olha, eu acho que tá. Eu acho não, eu tenho certeza que está em tal lugar. Alguém te alertou, pode ser um ser de luz também te falando, e a sua intuição também estava muito aflorada. Por isso que você conseguiu captar a mensagem, Sim. Hum, entende? Então, assim, Tá certo. a intuição, como diz o Pedro, né? Ele fala que a nossa intuição é o nosso Wi-Fi espiritual, né? O Wi-Fi capta o quê? O Wi-Fi, ele capta tudo. Tudo. Se você tá na rua, você tá com o Wi-Fi ligado, tem um Wi-Fi disponível, você tá em casa, tem um Wi-Fi. O Wi-Fi, ele é a captação energética, né? Em ondas. E o Wi-Fi, nosso Wi-Fi espiritual, a nossa intuição, também é um Wi-Fi, né? Capta tudo ao nosso redor, capta qualquer mensagem que a gente recebe. Se a gente estiver atenta a como ele está, a nossa conexão, a gente consegue entender tudo que está acontecendo, né? Então é isso. E a Dora tinha perguntado sobre o meu Só mais desenvolvimento. uma coisa. É, Claro.
De sentir a energia das pessoas, isso também é ou não? Também, Eu também. sinto muito a energia das pessoas. Tudo que é sentir, né, é intuição. Você se Sim. sente bem no lugar, você se sente mal no lugar, Ah, é sua intuição te avisando. tá certo. A Gratidão. respeito de alguém também é. Ilza, Ilza, Na hora que eu fiz uma pergunta, eles vieram e eles me responderam. E eu estava na dúvida, eles me responderam o que eu queria ouvir. Mas radiou aqui bastante. Radia a rodinha. Não tenho culpa da minha rodinha ser magnética. explica às meninas o que é a rodinha, para elas entenderem. Rodinha, gente, é o Wi-Fi. Antigamente eu chamava de ponto eletrônico, aí levei uma bronca. É o Wi-Fi espiritual. Aí ele é uma rodinha assim, ó. Geralmente lá no Alto Cura, quando eu aplico o símbolo, também a rodinha. E a arádia, o mesmo jeito que eu fico, a arádia também fica, a rodinha fica flutuando. É, quem tem mediunidade de visão, tá baixo aqui, ficou escuro. Quem tem mediunidade de visão consegue ver a rodinha na minha cabeça. Mas eu fiz a. Cibele fala agora que eu vou aumentar minha luz. Ela ficou escura. Fala no meu lugar, depois eu falo de novo. Eu estou escuro? Estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Não, eu queria comentar assim que essa sensibilidade eu tenho bastante, né? Principalmente em relação à energia de ambientes de outras pessoas, né? E é um ponto sensível para mim porque às vezes quando eu não estou bem, né? Eu frequento o centro espírita, né? E a última vez que eu fui pedir um diálogo fraterno, que a gente chama, né? As pessoas me disseram que eu tinha que sentir menos. Isso me deixou tão chateada, porque eu acho que é o contrário, né? Tá faltando as pessoas sentir mais, né? O fato de eu ter que ser mais resiliente, talvez, com as coisas que a gente sente é diferente, né? Que sentir mais, sentir menos. Eu acho isso. Primeiro que tu não pode dizer para um vidente para ele ver menos, né? Um audiente ele ouvir menos. Não existe isso, né? Já vem com a gente, né? É do nosso DNA espiritual. Mas eu queria comentar outra coisa que às vezes acontece comigo, duas formas assim de intuição. Tem uma que ela vem assim de uma via tão direta que eu tenho uma certeza tão absoluta que nada que outras pessoas digam faz diferença, sabe? Às vezes sou até criticada porque sou muito enfática, mas é uma certeza, mesmo que seja contra, né, o que está o caminho está indicando, né? É uma certeza e aquilo ali não me dá dúvida nenhuma. Mas eu também tenho essa outra intuição que vem com uma vozinha, uma coisa, e eu fico. Essa me dá dúvida, né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não? Essa sim eu fico mais insegura, mas tem uma que vem de uma outra via, que eu não sei explicar, que é uma certeza absoluta. Essa até sofro algumas críticas, mas para mim é certeira, né? E aí eu queria comentar uma coisa também que me incomoda há um tempo, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu mudei a primeira vez da minha cidade, saí da casa dos meus pais para estudar, eu comecei a ouvir a voz de um homem, né? Como foi assim, eu estava no ônibus ainda, não tinha nem chegado na outra cidade, né? E aí eu estava com uns pensamentos assim, ai que loucura, eu indo para outro lugar, sem dinheiro, não tenho onde ficar. Uma amiga de uma amiga da minha amiga ia me esperar na rodoviária, numa época que não existia WhatsApp, nada, não sabia nem qual era a cara dela, ia me esperar com um cartazinho. Eu não tinha dinheiro, né? Não tinha.
tava assim, naquela situação de que loucura que eu tô indo estudar no outro lugar, assim, sem nada, né? E aí aquela voz veio, né? Não te preocupa que tu não tá sozinha, desse homem. E aí, só que o ônibus estava praticamente vazio, não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém atrás de quem é essa criatura. E dali para diante, né, eu ouvi várias vezes, né, a voz dele, ouvi conselhos, né, retornei aos meus estudos espirituais, que eu já tinha parado há um tempo, né, retornei aos estudos e ele me acompanhou muito, assim, quando eu estava na casa espírita, de uma forma, assim, diferente, porque na casa espírita a gente desenvolve mediunidade no estudo mediúnico, que é um estudo específico. Eu fiz o estudo e lá não se manifestava nada. E eu trabalhava na recepção da casa, e na recepção se manifestava tudo. E ele sempre me orientando, ele me dizia como abordar as pessoas, né, o que fazer. E eu tinha visões, nossa, muita coisa se desenvolveu na recepção, não lá no estudo onde era para ser. Eu já vi que eu já era uma médium diferente daquela casa, né? Mas o que que aconteceu? Eu retornei para minha casa, para minha cidade na pandemia, para casa dos meus pais, na época da pandemia, e eu não ouvi mais. E isso me incomoda de tal maneira. As pessoas já me disseram várias coisas, me deram vários conselhos, mas assim, fica uma pontinha de dúvida, assim, o que que aconteceu? Não era para ter voltado? Ou não estou mais desempenhando o trabalho que era para fazer, ele se afastou? Sabe? Eu não sei se você já tiver alguma experiência parecida, mas isso é uma coisa que me deixa uma dúvida, porque eu senti que naquela época eu estava evoluindo, inclusive a minha mediunidade, né? Muita coisa, assim, se manifestou. E aí, de lá, assim, parou, né? Não que eu não tenha continuado com outras percepções, né? Mas não daquela forma. E aquela voz era assim, como se tivesse alguém sentado do meu lado, conversando comigo. Eu, ele não me respondia, ele só dizia o que ele queria, né? Mas eu ouvia conselhos, ouvia puxão de orelha, de monte, né? Porque eu estava sempre meio rebelde. Agora eu estou mais mansa, mas já fui muito rebelde. E, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês já passaram alguma experiência, tem noção do que pode ter acontecido. Vai cair e eu já mandei um outro link lá no grupo, tá, meninas? Vai ter Tá, menos de um minuto, mas a gente vai continuar essa conversa, tá bom. tá bom?